A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso devocional é em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou só dar uma citação no capítulo 8, que diz assim, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Saulo consentiu na morte de Estevão. E no versículo 9 já começa assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui Saulo encontra Jesus. Na verdade, Jesus encontra Saulo, não é mesmo? Saulo não esperava encontrar Jesus, mas Jesus foi ao encontro de Saulo. Assim também é nas nossas vidas. Nós não esperamos encontrar Jesus quando estamos perdidos, quando estamos, às vezes, até contra aqueles que trazem a mensagem de Deus. Estamos perseguindo aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Nós não pretendemos receber a Cristo, nós não pretendemos conhecer a Cristo, mas é o próprio Cristo que se apresenta a nós e nos transforma. Essa foi a vida de Saulo. Dessa forma, ele era um perseguidor daqueles que traziam o Evangelho, aqueles que anunciavam a Cristo Jesus. Só que ele se tornou um servo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu a ele quando ele não esperava. Vamos continuar? Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti ir contra a minha voz, ir contra... ele podia, dentro dele, tá indo... tipo aquele murro e ponta de faca, né? Você não vai ficar dando murro em ponta de faca, porque vai te ferir. É tipo isso. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti, né, ouvir a minha voz e não se voltar para mim, ficar lutando. É duro. Deus está falando, Jesus nos chama. Não endureça o seu coração. Se volte para Deus, sabe? O Senhor, ele se apresenta a você, assim como ele se apresentou a Saulo. Ele nos encontra, ele nos chama. Todos nós, um dia, somos chamados por Deus. Que nós não venhamos dar murro e ponta de faca, que a gente não venha lutar contra a voz de Deus, mas que a gente venha abrir os nossos corações para Ele. E ele, versículo 6, tremendo e atônito, Saulo, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos... Levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, seguindo pela mão, o conduziram a Damasco. Né? Aqueles que estavam com Saulo conduziram pela mão até Damasco. Saulo, que não estava mais enxergando. E eu marquei bem forte no 9, que diz assim: E esteve 3 dias sem ver. Saulo esteve 3 dias cego, sem ver, e não comeu nem bebeu. Ontem a gente falou aqui sobre o falso jejum, um jejum que não agrada a Deus. E hoje a gente vê nessa passagem que o Senhor trouxe
acerca de Paulo, da conversão de Paulo, que Paulo, quando ele fica 3 dias sem ver, ele não come e não bebe, ele jejua. Eu acredito que seja muito mais do que a tristeza de não ver e você não comer e não beber por causa da tristeza, mas ele estava em oração. A gente pode ver que ele estava em oração nos versículos seguintes. Então Paulo jejuou e orou por 3 dias, esperando a resposta de Deus, aquela resposta que ele fala no versículo 6, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo orou e jejuou, esperando a resposta do Senhor. Versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vê? Saulo estava em espírito de oração e ele estava orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Saulo estava orando e o Senhor tinha dado uma visão de como ele voltaria a ver. Saulo estava jejuando e orando. O Senhor deu a resposta de que Ananias ia lá e quando botasse a mão nele, ele tornaria a ver. E muito mais do que isso, ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar para a gente ver isso aqui na palavra? E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Saulo era um vaso escolhido do Senhor para levar o nome dele diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Você que foi encontrado por Deus é um vaso escolhido para levar o nome dele a todos, a quanto ele tem colocado no seu caminho. E 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Essa é uma história linda, foi essa que Deus mandou eu trazer hoje, do versículo 1 ao 18 de Atos 9. É a história de conversão de Paulo, de como Deus falou com Saulo, né? Que antes de ser Paulo, ele era Saulo. De como Deus falou e o encontrou. De como Saulo esteve orando e jejuando, esperando a resposta de Deus. Quando não sabemos a resposta, precisamos orar e jejuar, porque a resposta virá. Daniel também foi assim. Daniel orou e jejuou por 21 dias, esperando a resposta do Senhor, e ele enviou a resposta. A oração e jejum é uma forma de esperarmos a resposta e nos prepararmos para a resposta de Deus. É uma preparação para a nossa alma, para o nosso espírito, para nós, e que possamos exercer o jejum e a oração continuamente na nossa vida, seja por direção de Deus, ou seja porque você sente que você está fraco, fraca,
Eu quero te dizer, se você se sente fraco ou fraca na presença do Senhor, o jejum e a oração te ajudam a permanecer nele. Nesse processo de jejum e oração, vem respostas da parte do Senhor. É nesse processo que nós somos aperfeiçoados e somos levados para mais perto de Deus. Ao fim desse período de 3 dias, que Paulo jejuou e orou, que não comeu nem bebeu e orava ao Senhor, o Senhor lhe deu a resposta por meio de visão, que Ananias ia encontrá-lo e quando colocasse a mão sobre ele, ele voltaria a ver. Mas mais do que isso, quando Ananias tocou nele, e Ananias falou, eu vim aqui porque o Senhor me mandou para você tornar a vista e para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo de Deus, clama a Ele, jejua, peça a resposta ao Senhor, porque Ele te batizará. Ele tem prazer em nos batizar, porque nada mais é que o próprio Deus vir morar dentro de nós. Ele nos auxilia, Ele nos consola, Ele habita em nós. Que possamos exercer essa poderosa ferramenta, é uma arma, é uma ferramenta de todo cristão, que é o jejum e a oração. Amém? Fiquem na paz de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma mensagem que o Senhor nos trouxer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, né? O algoritmo. E esse vídeo poder ser entregue a mais pessoas que nós não conhecemos, mas que são conhecidos por Deus. E o Senhor quer que essa mensagem chegue a eles. A graça e a paz do nosso Deus. Tchau.